boa noite oficialmente. Hoje é a segunda noite do nosso simpósio, que tem aqui a presença de dois professores, a professora Renata Camargo Sá, que quase sempre eu erro, agora acertei, né? Da Universidade Federal Fluminense, e o professor Antônio Rogério Toscano, que é aqui da PUC-SP. Eu vou apresentar um breve, enfim, alguns dados dos dois palestrantes. Depois eu passo a palavra à professora Renata, que é convidada externa, digamos, e o Antônio Rogério, não sei se é Antônio Rogério, só Rogério, que é o convidado interno. Bom, então, a Renata Camargo Sá é formada em História da Arte, agora acho que pegou, hein? Pela Universidade de Toronto, com mestrado e doutorado em Arte Contemporânea na PUC do Rio de Janeiro. Hoje atua como professora de História e Teoria da Arte no Departamento de Artes e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na UFRJ. O professor Antônio Rogério Toscano é bacharel em Artes Cênicas pela pela Unicamp, e tem um mestrado também pela Unicamp. É professor aqui da PUC e doutorando do Programa de Comunicação e Semiótica. Tem experiência na área de artes, com ênfase em artes, e atua principalmente nos temas dramaturgia contemporânea. É professor da História do Teatro de Interpretação da EAD, na ECA USP, e ministrou aulas de Teoria e Prática Teatrais da Escola Livre de Teatro de Santo André, e foi também convidado, entre 2012 e 2014, para ministrar cursos de dramaturgia pelo Núcleo de Dramaturgia do SESI Paraná. Eu passo a palavra agora, então, à professora Renata. Enfim, os dois professores vão apresentar os seus textos e depois nós passaremos ao debate. Boa noite a todo mundo. Eu queria agradecer a Sônia pelo convite e o João Bosco Miller, que sugeriu meu nome para a Sônia. Essa palestra de hoje é meio que um resumo de um capítulo do meu segundo livro. E ele, na verdade, esse capítulo, eu estou desenvolvendo ele nesse pós-doutorado que eu estou fazendo, na UFRJ. Esse livro ele é sobre a representação dos afetos na arte. E eu estou ainda meio que experimentando alguns conceitos, porque é um campo ainda novo, que é da história dos sentimentos, ou a história dos afetos. Essa pesquisa é sobre as transformações históricas do modo de sentir. E para tal, eu escolhi como recorte temático o conceito de amor compassivo e como recorte histórico a época moderna. Então, o que eu estou tentando fazer? Entender a história do amor compassivo desde o primeiro Renascimento até os dias atuais. E utilizo a arte como um meio através do qual esse amor poderia ser expresso. Ou ainda, a arte como o melhor meio através do qual os sentimentos humanos se expressam. A pergunta, assim, uma das primeiras perguntas, que é a pergunta que enseja esse congresso: o que acontece, o que antecede a objetividade da imagem, né? Sintetizando uma coisa extremamente complexa, assim, ao máximo, a resposta que eu acho que eu tentaria dar era que o que antecede é o próprio fenômeno humano. Ele é que antecede a objetividade da imagem. E esse fenômeno é o fenômeno da própria comunicação, a necessidade de se comunicar, né?
essa natureza, digamos assim, midiática e linguística do ser humano, diante do imediato que é o dado, a realidade imediata, a realidade material que é a natureza, ou, enfim, a realidade de um modo geral. Comunicar o quê? Né? Comunicar exatamente o humano, a própria humanidade do homem. Quando se trata da comunicação por imagens, os artistas sabem bem disso, né? A gente tem sempre dois aspectos para encarar. A questão do tema, né, o conteúdo que se comunica, e a questão da forma, como se comunica. Que, como a gente sabe, são aspectos indissociáveis dentro da obra. Não dá para você separar a forma do conteúdo. Então, como a forma artística comunica essa humanidade do homem ao longo da história, é a tarefa que os historiadores da arte se põem, de certa forma, a tentar descobrir, embora nem sempre isso esteja tão claro para eles. Eu vou tentar mostrar, através de algumas imagens, a questão a qual venho me dedicando. A questão que levou a essa pesquisa, a pesquisa inteira, foi a seguinte: como o processo... Essa questão é uma questão contemporânea, o problema que ensejou toda essa pesquisa foi um problema contemporâneo. Como o processo de desumanização ou de brutalização das sociedades modernas e contemporâneas se desenrolou na forma artística ao longo da época moderna, ou seja, desde o século XIV e XV até o século XXI. E aí é óbvio que eu estou pressupondo que todo mundo meio que concorda comigo que está havendo uma desumanização da existência, né? Uma brutalização da existência. Eu vinha matutando sobre essa questão até que eu me deparei numa galeria em Florença, na Galeria da Academia em Florença, em 2004, com uma coleção de retábulos do Alto Medievo e do Primeiro Renascimento, que são... Eu vou mostrar as imagens para vocês rapidamente. Não, já está ligado. Ele me ensinou aqui uma outra. Esses retábulos são pouco conhecidos assim, para o público geral, até porque, como vocês podem ver nesse primeiro aí, ele é atribuído a Giovanni Gaddi, quer dizer, é uma época que ainda não se sabe muito bem, em muitos casos a gente não sabe quem são os artistas, né? Então, ele já se auto-introduz, né? Madonna com o Menino Jesus, São Pedro e São Paulo, por volta de 1360, e nas predelas, que é essa parte inferior do retábulo, tem o martírio de Santa Catarina e Santa Ágata. Na verdade, quando eu estava nessa galeria, o que me chocou foram justamente as cenas de martírio e de crucificação, né? Porque eram muitas, era uma coisa absurda, a quantidade de sofrimento numa sala só. E eu falei, não é possível isso, né? Que coisa incrível essa proliferação da maldade, literalmente. E os martírios são assim, né? Como vocês estão vendo aí, uma coisa bem violenta mesmo. Aqui, histórias da vida de São Francisco, que também, essas cabeças rolando, como vocês veem, mais ou menos da mesma época, tá vendo? Uma história mais conhecida para todos nós, que é o Massacre dos Inocentes. E aqui uma pintura já mais século XVI, né? mais recente, digamos assim, mas que eu trago para a gente ver que esse tipo de representação vai permanecer na arte por bastante tempo. Tá? Então, de novo, o artista não é muito certo, né? A gente sabe exatamente quem é do Círculo de Bernardo Zenali, mas a autoria é desconhecida. E aí eu descobri, dentro dessa coleção, que havia um contraponto para toda essa violência. E esse contraponto eram as imagens com representação do amor compassivo. Então foi daí que surgiu
a curiosidade de pesquisar esse tema especificamente, o conceito de amor compassivo no Trecento e no início do Quattrocento. Nos últimos anos, eu venho me dedicando à relação entre o realismo na arte e os prejuízos causados pela desumanização da vida em sociedades modernas e contemporâneas. Esse estudo culminou em 2 artigos, publicado em 2014. O primeiro deles trata dos estudos de nuvens de John Constable, enquanto o segundo, intitulado A Pintura de Paisagem no século XIX, Prelúdio a uma Natureza Exausta, amplia o escopo das questões tratadas no anterior para todo o século XIX. Ambos associam a desumanização da vida ao desempoderamento da natureza. Recentemente, questões concernentes à ética começaram a ganhar um espaço cada vez maior em minhas pesquisas. Assim, como contraponto ao fenômeno da desumanização, passei a investigar nossa mais alta forma de humanidade, que é o amor. O fundamento para minhas análises sobre a expressão do amor é o princípio filosófico da face do outro, do modo como foi desenvolvido por Emmanuel Levinas em sua Ética. Em tais análises, estou particularmente interessada nas cenas da Virgem em compaixão por seu filho moribundo, que é a famosa Pietà, ou pela humanidade, que são as cenas de misericórdia. O sentimento de compaixão nessas pinturas é tratado como uma forma muito alta de amor, numa perspectiva semelhante àquela encontrada na filosofia de Levinas, cujos pressupostos se fundamentam em seus estudos sobre a obra de Hermann Cohen, o filósofo alemão do judaísmo que influenciou tantos pensadores da sua geração. Cohen explica que a palavra hebraica para compaixão sai de uma raiz que significa ventre materno e corresponde à metáfora de Deus como pai do homem. A palavra ventre materno, a expressão, é particularmente significante entre as expressões para o amor de Deus, compilada na Teosofia no Êxodos. Essa é uma passagem do próprio Cohen que eu estou citando aqui. Em suas palavras, nas palavras do Cohen, nenhum termo designa a origem da correlação entre homem e Deus mais profundamente do que o termo compaixão. Ao focar no tema do amor compassivo, revisito a questão da simbiose artística entre materialidade e imaterialidade, impulso criativo e objetividade da imagem, que é o tema desse simpósio. É um tema recorrente em meus estudos. Tal simbiose atravessa a história da arte e justifica a intuição de Merleau-Ponty de que os empreendimentos artísticos sempre orbitam sobre o mesmo núcleo de problemas. O caráter enigmático da arte é proveniente de sua capacidade de expressar o imaterial. A história da arte é construída por tais expressões dessa imaterialidade. Então eu vou citar só algumas que, para mim, são quase que paradigmáticas. Como as visões celestiais nas paisagens de Constable, a honra maculada de Maria Teresa de Valabriga, retratada por Goya no retrato da Galeria Uffizi, a profunda tristeza pelo destino de uma criança no retrato da infanta Marguerite Thérèse com vestido rosa de Velázquez, o amor incondicional do pai na versão de Rembrandt do filho pródigo. Apesar de sua historicidade, tais trabalhos nos mostram o caráter transhistórico dos inconvenientes conflitos do coração humano, como diz o Cohen. Expressam um problema imaterial, profundamente humano, e que só a arte consegue expressar. Considerando que o amor é o mais alto sentimento da humanidade, as representações do amor na arte poderiam funcionar como paradigma para a maioria dos nossos afetos, assim como uma espécie de contramalum para a desumanização, tanto no passado quanto no presente. Aí vocês têm uma cena de Pietà, 2 cenas de Pietà, né, que inclusive eu botei essa propositalmente porque ela tem uma analogia com a morte de Jesus, né? No altar de Brera, essa pintura do Piero, della Francesca, o Jesus não está morto, mas dá a impressão, né? Sobretudo se a gente conhece a outra pintura. Então você tem
analogia possível, né, entre o que se chama de compianto, né, que é o pranto com, né, quando a Maria sofre ou chora chora com Jesus. E tem a cena de Pietà, que é essa particularmente que a gente está vendo aí. Bom, aí só o retábulo inteiro para vocês conhecerem, porque eu tinha colocado só uma parte dele. Aqui uma outra cena de Pietà, do Pseudo Jacopino, que assim, para nós é uma figura muito estranha, muito medievalizada ainda, né? Estilizada e tudo. Mas é um pintor incrível, esse, por acaso, o Pseudo Jacopino. Essa é uma cena de misericórdia, em que o manto da Virgem Maria, ele se abre e acolhe todas as pessoas do mundo. Então a misericórdia é basicamente isso, é a misericórdia por todos os humanos, né? É o amor que ela tem pelo menino Jesus, que se expande pelo amor por toda a humanidade. Aqui as pinturas que eu fiz referência é o Constable, que é a primeira pintura de nuvens, faz parte de um grupo de esquetes de nuvem do Constable, que hoje são extremamente valorizados, mais valorizados até do que as pinturas acabadas dele, mas que na época ninguém dava bola. E a outra pintura é a do Goya, da Valabriga, né? E finalmente a pintura do Rembrandt, do Retorno do Filho Pródigo. A questão mais imediata a ser formulada sobre as pinturas que eu vou apresentar daqui a pouco diz respeito ao amor arquetípico das mães. O amor maternal atravessa a nossa vida, reverberando em todas as nossas experiências afetivas. O amor da Virgem Maria por seu filho simboliza o amor de Deus pela humanidade, o mais remoto de todos os arquétipos. O amor maternal de Maria é, portanto, representação sensível de um amor que não pode ser representado de forma sensível. Afinal, se o Deus monoteísta, ele mesmo, se apresenta como não representável, é impossível representar sensivelmente seu amor pela humanidade. A proibição de representar Deus nas religiões monoteístas reflete a impossibilidade de representar o irrepresentável, o amor em sua forma mais pura, salvaguardando-o assim das ambiguidades do mundo fenomênico. Como é possível então que o amor possa ser sentido em obras-primas, tais como nessas pinturas do primeiro Renascimento? O caráter transhistórico e humanista do amor nos conecta ao que a religião chama Deus e a filosofia ética. O amor, na verdade, engendra a humanidade, isso é, a totalidade de humanos. Ele também engendra a ideia de infinito. Levinas conclui, a partir das explicações de Cohen sobre a infinita tarefa em direção à santidade, que o próprio conceito de infinito é consequência de tal tarefa, que se apresenta ao ser humano como um objetivo, o objetivo de tornar-se santificado ou moralmente correto. O caminho em direção a este objetivo é a tarefa ela mesma, o caminho infinito para a santificação. Ao observar as expressões de amor como uma espécie de contramalum para o ódio representado pelos martírios e pelas crucificações, percebi que algo como uma didática do amor acompanhava a maioria desses conjuntos de imagens sacras. Essa didática é o serviço, no sentido religioso e laico do termo, da mãe de Jesus. Tal didática trata os sentimentos humanos como formas altíssimas de racionalidade. Diferente das religiões de culto, que mistificam a natureza e buscam obter favores dos deuses, as religiões morais são percebidas como tendo uma abordagem mais racional das questões práticas da vida. Elas ensinam, por assim dizer, a boa conduta da vida e introduzem o que Kant denominou fé reflexiva. Jacques Derrida afirma que, ao pregar como o fiel deve conduzir sua existência, as religiões morais estão, na verdade, a ensinar como agir para merecer a salvação. Nesse sentido, sob a perspectiva moralista das religiões abraâmicas, a salvação resulta mais do conhecimento do que da pura fé.
Tal abordagem cognitiva contradiz a crença de que a religião seria ingênua quando comparada às ciências e à filosofia. E aí as imagens dessa didática do amor são essas que eu estou mostrando para vocês agora. De novo, artistas que não são tão conhecidos assim do público de um modo geral, mas que são artistas bastante... Então aqui o que a gente vê é a Maria entregando essa flor, né, que tem um sentido simbólico de perfeição, para o menino que faz esse gesto de pegar a flor, quase como um ensinamento. Aí essa questão da didática que eu estou querendo explorar nessas pinturas. Aqui a mesma coisa. Ela coloca a mão exatamente no coração dele, ela pressiona o peito do menino exatamente no local do coração, como se para indicar aonde essa ação deve acontecer. E ele olha para ela de volta, quase que perguntando se o que ela está ensinando está certo, né? Tem uma conversa aí nesse olhar, né? Muito evidente. No meu texto, que eu não posso ler aqui inteiro para vocês, eu faço uma análise maior sobre a questão da forma nessa pintura, como essa cortina atrás dela protege a Maria, enquanto a parte descoberta deixa o menino muito mais vulnerável, enfim. Mas são questões mais assim, detalhadas que não deu para entrar. E aqui é uma pintura do Lorenzo Lotto, que é um artista já mais conhecido, de uma época posterior, né, de 1527. Então, na iconografia mariana dos séculos XIV e XV, o sentimento de compaixão conecta mãe e filho na solidão da morte. A compaixão é o único afeto que os permite dividir a tarefa inescapável e incompartilhável que é a morte. Desse modo, o amor compassivo é visto como uma forma de aliviar a solidão final do morto, desmistificando, por assim dizer, o mistério associado ao fim da vida. Afinal, o mistério das experiências místicas é consequência de seu caráter individual e particular, do fato de que tais experiências não podem ser compartilhadas. O compartilhamento do mistério da morte através da compaixão, portanto, indica que tal sentimento pressupõe, contraditoriamente, uma racionalidade. Tal racionalidade escapa, contudo, à dominação e à totalidade do pensamento das luzes. Sendo assim, a compreensão falha, pois compreender subentende dominar e totalizar. Essa forma não instrumental de racionalidade, movida principalmente por sentimentos, rege o que poderíamos denominar poética do fracasso. Com o desenrolar do Quinquecento, assistimos a uma fragilização da forma, a um movimento em direção ao modelo de convencimento e sedução que atingirá seu apogeu no Barroco. Aquela pintura do Lorenzo Lotto que eu mostrei para vocês. Esse movimento esse movimento é concomitante à transformação no conceito de amor e, consequentemente, no conceito de humanidade, tendo em vista a posição do amor como forma mais alta de humanidade do homem. Como todos sabem aqui, após o Renascimento, a arte vai se dirigir cada vez mais para a realidade objetiva e tornar-se lentamente cada vez menos interessada em questões de cunho transcendental, como o infinito, universal, indeterminado, etc. Isso que chamamos de realismo, em oposição ao naturalismo, no jargão dos historiadores da arte, vai prevalecer. Ou seja, com o conceito de natureza transformando-se de obra de uma entidade de cunho transcendental, quer dizer, a natureza era a obra de uma entidade de cunho transcendental, Deus. Para o objeto da razão humana, a natureza deixa, por conseguinte, de ser modelo de fazer para a arte. E a relação natureza-cultura ganha um caráter muito mais objetivo.
A natureza torna-se, para o homem moderno, uma criação da mente humana, mesmo que uma mente atrelada ao corpo, como será mais tarde, no século XIX. A arte do século XIX, de Goya e Constable até Cézanne, é precisamente isso, uma investigação da natureza vista, ou seja, da natureza a partir da visão humana. O problema desse cartesianismo, e aí eu estou botando entre aspas mesmo, adotado pela arte no período moderno, é que nela, arte, encontramos uma forma de humanidade não cartesiana, que são os sentimentos. No caso em questão, o amor. Por conseguinte, não à toa, o amor compassivo desaparece das representações religiosas a partir do Alto Renascimento e é suplantado por formas mais laicas de amor, como o amor erótico. Daí a proliferação de imagens de Vênus. Todo mundo conhece, Botticelli, Tiziano, Giorgione, e depois, muito mais tarde, em Goya e, por fim, a Olímpia de Manet, que fecha a história das grandes figuras de mulheres de Vênus, propriamente, né? Convém observar que a deusa que reemerge no Renascimento é a romana Vênus, não a Afrodite grega. A versão privilegiada pelos pintores do Renascimento é mais erotizada, pois pressupõe a origem do amor, ou seja, a origem de Vênus, no consórcio físico entre Zeus e Dione. Afasta-se, por conseguinte, da versão privilegiada por Platão, em que Vênus seria uma deusa primordial, ou seja, fruto da inteligência de Urano, e, portanto, uma deusa sem mãe, que, curiosamente, para esse trabalho que trata da questão do amor compassivo como um amor essencialmente materno, é, para mim, assim, uma coisa muito interessante, que essa deusa grega tem essa versão da origem dela como não tendo uma mãe, né? O entrelaçamento do amor com a razão, típico do monoteísmo, vai sendo substituído pelo entrelaçamento entre amor e sentidos, da mentalidade politeísta. O caso mais extremo sendo talvez a Madonna de Pescoço Longo de Parmigianino, de 1534 e 1535. A pergunta que me faço continuamente é: o quanto esse tipo de estética, fundamentada numa superação de qualquer metafísica e detida predominantemente na física, nos incapacita para a apreensão de formas mais sutis de comunicação por imagens. Formas que se baseiam, coincidentemente ou não, numa racionalidade mais abstrata, da qual o amor parece estar ligado. Estaríamos então diante de um enfraquecimento de nossa humanidade que a arte, em sua forma mercadológica, apenas demonstra através de sua ingênua malícia? E, enquanto seres da linguagem, estamos por acaso restritos a uma linguagem de sentido estreito, mais pobre talvez devido à repetição do mesmo? Aí eu penso, por exemplo, nas bolas do Damien Hirst, mesmo no funk e tal. Essa nova forma de comunicação por imagens, que grande parte da arte atual propõe, oblitera o que Nietzsche denomina promesse de Boyer. Refletindo sobre esse problema, o filósofo da linguagem, Jacques Poulain, propõe a expressão figure de Boyer, figuras de felicidade, como forma mais adequada de definir a arte. Em sua obra, hermética e pouco conhecida no Brasil ainda, ele explica que a felicidade causada pela obra de arte é a felicidade do espectador. É análoga à experiência embrionária de felicidade, que é a escuta da voz da mãe pelo feto ainda no útero. O tipo de alegria provocada pela voz da mãe, ou felicidade, e pela arte, pertence a um tempo em que a linguagem não era ainda semiológica. Logo, não tinha função midiática, isto é, não era um meio para expressar um fim. A importância da voz para seres de linguagem, como os humanos, é um truísmo. Contudo, o fato de que a primeira voz que ouvimos vem da nossa mãe, que calha de ser o arquétipo do amor terreno, acrescenta com certeza um fator importante à nossa humanidade. Acima de tudo, ele explica a conexão entre amor e linguagem.
estudos em psicologia sugerem que tais conexões embriônicas poderiam estar na base da invenção humana de um sistema simbólico tão complexo quanto a religião. A dessensibilização para a forma parece revelar a predominância de certos estados mentais mais afeitos à violência do que ao amor e à compaixão. Em outras palavras, menos afeito a uma certa forma de racionalidade. Não me refiro à razão instrumental, mas à racionalidade fundante, da mãe, totalmente não instrumental. Até que ponto a forma artística pode colaborar para moldar certos estados mentais voltados, então, para o amor? Estados mentais que nos facilitariam isso que o Cohen, que é esse autor que eu citei lá no começo, chama de Lebensmenschen, que é o fellow man, né? O outro, o outro como seu amigo e não o outro como seu inimigo. Isso é meio que o fim. Até que ponto a forma artística pode colaborar para moldar certos estados mentais voltados então para o amor entre o Lebensmenschen, que são esses outros, tal como colaborou para moldar essa mentalidade moderna, mais violenta, ao submeter-se às decisões, por exemplo, do Concílio de Trento, em meados do século XVI. E aí, só para finalizar, eu vou mostrar as imagens que dizem respeito a essa questão da forma especificamente, que me chamou muita atenção. Bom, isso aí todo mundo conhece, né? O que eu queria mostrar é isso, como a gente sai daquelas imagens da Virgem, tá? Para essas imagens passando por isso aqui. Então você passa desse tipo de forma muito mais sutil, em que a sensibilidade, você precisa de uma sensibilidade também mais sutil, e a emoção é muito mais subliminar, para uma coisa mais movimentada e que apela mais aos sentidos, de um modo geral, para essa total inserção nesse mundo dos sentidos, né? Como eu falei, isso vai se desenrolar até o Goya, depois até o Manet. E aqui é o Parmigianino, que eu tinha falado dele, porque essa é uma cena da Virgem, totalmente erotizada, tá? E por fim, as imagens que eu realmente passei a gostar, que são essas imagens do finalzinho, enfim, do Trecento, que final do medievo, né? A gente ainda tem aqui esse fundo dourado, que é típico da pintura bizantina, mas já existe a questão do movimento, que é um problema típico do Renascimento, mas a qualidade da forma é muito superior do que a qualidade da forma, por exemplo, do Lorenzo Lotto. É uma forma muito sofisticada. Eu gosto muito da parte de baixo, da predela propriamente, desses homens a cavalo e do encontro, isso aí chama o encontro dos vivos com os mortos. E eu acho a questão formal aqui muito sofisticada mesmo, assim. E eu me pergunto até que ponto nós, como espectadores contemporâneos, desensibilizados que estamos, conseguimos alcançar, de certa forma, aprender esse tipo de forma. Como ela se apresenta para nós. A outra que eu acho magnífica também é esse Martírio de Santa Lúcia. Um Piero, né? Não é à toa que Piero della Francesca olhava para isso, porque gostava, né? E tem uma coisa de uma razão, assim, muito presente, e uma razão da forma. Então, não tem muito a ver aqui, o que eu estou querendo chamar a atenção não é tanto o martírio, propriamente o tema, mas a concepção de forma
do artista, que pressupunha um público capaz de aprender essa forma. Porque não adianta você apresentar essa forma para um público que não é capaz de aprender, não tem essa sofisticação visual para entender essa forma, entende? Bom, eu passo a palavra agora ao professor Antônio Rogério. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite. Bem, o que eu tenho desenvolvido como pesquisa e como trabalho artístico também se dá especificamente no campo da dramaturgia. Então, eu sou dramaturgo, trabalho como dramaturgo há umas 2 décadas aí, e me pus a estudar aspectos da dramaturgia contemporânea, especificamente aspectos da dramaturgia contemporânea brasileira, particularmente no campo em que eu atuo, que é o teatro paulistano, que, como uma rápida olhada pelos espetáculos, nós vamos perceber diferenças grandes, não só pelas condições de produção que existem aqui em São Paulo, como também pelas características que esse teatro assume aqui, especialmente a partir da década de 90 para cá. Isso tem sido material de pesquisa para mim, constante, na medida em que não tenho coragem de dizer que isso possa dizer respeito a algum aspecto da dramaturgia brasileira, porque o que se faz como dramaturgia em outros contextos é bastante distinto do que a gente tem visto como prática aqui na cidade de São Paulo. Então eu queria apresentar primeiramente esse contexto em que a minha pesquisa se desenvolve, para depois chegar concretamente no objeto atual da minha pesquisa, que não é um dramaturgo brasileiro, é um dramaturgo que eu considero uma figura matricial, uma figura de origem, e que inspira esses processos de criação que se dão nesse contexto em que eu atuo particularmente. Hoje, aqui em São Paulo, é muito comum nós conversarmos sobre dramaturgia construída a partir de processos colaborativos em um contexto de teatro de grupo. Eu uso processos colaborativos no plural, porque esse conceito ele assumiu uma variedade tremenda de características nas diferentes experiências em que se praticou. A ideia de um processo colaborativo deriva de alguma coisa que é relativamente recente no teatro brasileiro e particularmente no teatro de São Paulo também, que é a constituição de coletivos teatrais e que pensam a elaboração e a criação de teatro em contextos coletivos, né? Então nós estamos falando de uma perspectiva de criação que não é individual, que não é singularizada. Teatro, da forma como nós pensamos nesse contexto, é uma manifestação que se articula a partir da colaboração e da evidente crise gerada a partir dessa polifonia de vozes que habitam um processo de criação. Aqui no Brasil,
até a década de 40, até a década de 50, era comum que as companhias de teatro elas tivessem uma organização gravitada em torno da figura do dono da companhia, que era quem definia repertório, que era quem definia a época, estilo, que era quem definia as maneiras pelas quais um espetáculo se produziria. A contratação dos atores era uma contratação que podia ser mais permanente ou